Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 11ª aula de Direito Constitucional, finalizando o conteúdo de Direitos e Garantias Fundamentais, certo? Hoje nós vamos finalizar o conteúdo dessa 11ª aula, o conteúdo de Direitos e Garantias Fundamentais. Semana que vem nós temos uma das nossas últimas aulas, talvez a penúltima aula, vou ver no calendário ainda daqui a pouco, eu posso informar vocês. Então, estou gravando agora a aula e vai ser postada em seguida no nosso canal, tá certo? E ficará disponível para vocês na plataforma de ensino à distância para o aluno da UFCG, certo? No PVAI. Essa é a 11ª aula da disciplina de Direito Constitucional para o curso de Gestão Pública. Estamos vendo Direitos e Garantias Fundamentais. O que é que nós estamos compreendendo do significado dos direitos e garantias fundamentais? É que, além da organização do Estado, que nós vimos que é importante a proteção da organização do Estado por parte da Constituição, nós temos também a necessidade de termos um conjunto, um núcleo de direitos e garantias para que o cidadão, a sociedade, que é o fim do Estado, o Estado tem como fim o bem-estar da sociedade e possa proteger essa sociedade ao mesmo tempo. Resolver as querelas, os conflitos que venham existir, as violações que venham acontecer. Então vimos que direitos são os interesses, são os aspectos mais específicos da cultura e que estão garantidos na lei, especificamente, e há um cabedal, um conjunto de garantias que visa justamente proteger ou viabilizar a resolução desses conflitos. Certo? E garantir certos valores da sociedade que estão inseridos na nossa Constituição Federal. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Vimos direito de liberdade de expressão, a residência como asilo inviolável, lembrando, e um detalhe importante em relação à residência, que também o local de profissão, de exercício profissional, também é uma extensão desse asilo inviolável. Então, o escritório do advogado certo? O gabinete do médico do assistente social, do psicólogo, certo? É asilo inviolável, como se fosse a casa dele também. Então, podemos estender essa interpretação para o local de trabalho. Então, vamos projetar aqui o slide. Também é direito e é garantido, aliás, vou projetar aqui novamente. Deixa eu ver aqui, procurando, são muitas coisas abertas, não é? Achei. Bom, e aí paramos no inciso 32, onde nós temos a garantia da defesa do consumidor pelo Estado. Então, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Dessa forma, nós temos a Lei 8.078, que é a Lei de Defesa do Consumidor. 8.078, é isso mesmo? Deixa-me tirar essa dúvida aqui, não é? São tantas leis. Lei de Defesa do Consumidor, o número correto do consumidor. Exatamente, Lei 8.078, de 1991. De 1991, exatamente. Aliás, 1990. 11 de setembro de 1990, quer dizer... 30 anos, isso, 30 anos. 31 anos completou agora em setembro, dia 11 de setembro. Quer dizer, já temos aí uma caminhada de defesa do consumidor no país. Então, o inciso 32 da Constituição fala claramente que a responsabilidade em relação à defesa do consumidor é do Estado. E por que eleger o consumidor como ente fundamental, como parte fundamental nessa engenharia constitucional? Porque nós somos um Estado capitalista. Adotamos o capitalismo como um sistema econômico. Portanto, nós temos como exercício da cidadania também a possibilidade de consumir. Não é? E o ato de consumir é um ato relevante, extremamente importante e pode trazer riscos à saúde, à segurança. Isso é importante nós sabermos,
nós temos consciência, e aí a Constituição elegeu, dentre os direitos e garantias fundamentais, aqui no artigo 5º da Constituição, o quê? Certo? A defesa do consumidor, uma obrigação do Estado, consequentemente. Há também a possibilidade de você peticionar, de você pedir. Quando se fala direito de petição, eu estou falando no direito de pedir formalmente. Vocês que são alunos do curso de Gestão Pública peticionam de vez em quando no Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, não é? Pelo SEI você solicita alguma informação ao coordenador do curso, ao coordenador da unidade, ao coordenador de pesquisa e extensão, solicita bolsas, solicita matrícula, solicita uma série de coisas pelo Sistema Eletrônico de Informação. É um sistema que proporciona, que nos confere a possibilidade de peticionar. O direito de petição é um direito sagrado, universal, previsto na maior parte das constituições democráticas, nas constituições democráticas como um todo. Então, o direito de você pedir, de você solicitar. Você pode solicitar o que você quiser. Pode pedir a Lua, o Sol, o planeta Marte, o que quiser. Agora, se seu pedido é possível ou não, isso vai ser avaliado. Eu pedi, meu pedido foi indeferido. Não, eu falei e você entendeu errado. Eu falei o quê? Você tem direito de peticionar, certo? Direito de pedir. Não significa que tudo que você pedir vai ser concedido. Aí vai ter um crivo de avaliação, vai ser checado, verificado, fatos, normas, tudo checado, pesado, bem pesado, justificado. Aí sim pode ser concedido em todo ou parcialmente. No todo ou parcialmente. Portanto, o direito de petição, um direito sagrado, um direito fundamental, uma garantia fundamental previsto na nossa Constituição, que não garante o resultado que você está esperando. Garante um resultado, e pode ser qualquer um, pode se coadunar, corresponder ao que você deseja, e pode não ser o que você está desejando. E também o direito de certidões. Eu tenho o direito de pedir certidões, de pedir a minha situação. Qual é a minha situação nesse órgão? Qual é a minha situação funcional? Qual é a minha situação criminal? Qual é a minha situação civil? Minha certidão vacinal, que hoje com o aplicativo do SUS, inclusive eu fiz isso hoje, baixei meu certificado de vacinação. Então, estou com o meu certificado de vacinação. Se em algum lugar público pedirem o meu certificado de vacinação, já estou com ele aqui, minhas 2 doses tomadas, já mostro lá no meu celular. Ou imprimo, se for necessário, tá certo? Mas está disponível essa certidão. É uma certidão que dá conta, que certifica, sendo repetitivo, dizendo que você realizou algo, realizou algum fato, algum ato, e que está quites ou não. Certidão eleitoral é outro exemplo de certidão. Certidão de serviço militar, certidão de regime, aliás, de reservista, que é pedido para as pessoas do gênero masculino, certo? Quando vão fazer inscrição num cargo público, concurso público, uma série de necessidades que você usa aquela carteirinha de reservista. Então, inciso 34 fala o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, portanto, gratuito, tá certo? O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Certo? Um habeas corpus, por exemplo, você está sendo preso, na iminência de ser preso, inclusive você pode pedir, certo, ao juiz, nesse caso do habeas corpus, sem assistência de um advogado. O habeas corpus pode, tá certo? Porque você está na iminência de um abuso de poder, mas geralmente as pessoas contratam um advogado, lógico. Você tem que ter assistência de um profissional técnico da área, mas em virtude da urgência e da fundamentalidade desse direito, nem é exigido. Na iminência ali de ser preso, você pode peticionar, já protocolar ali ao juiz. O juiz tem a obrigação de analisar, de verificar e deferir ou não, de acordo com a situação fática ali relatada. Então, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos. Então, mandado de segurança, por exemplo. Você está na iminência de ser nomeado, não foi nomeado. É primeiro lugar, foi nomeado o segundo. Você entra com mandado de segurança pedindo justamente que você seja nomeado, e não o segundo, uma vez que o certo é respeitar a ordem do concurso, direito líquido
e certo. Mandado de segurança fum bone iuris, ou seja, a fumaça do bom direito está comprovada, a urgência do pedido, se não for cumprido ali, você vai perder o seu direito de ser nomeado. Tem que ser nomeado. Ali tem uma lesão frontal ao direito. Então, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Não é? B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, conforme a Lei 9.051/95. Então, uma certidão criminal, uma certidão de processos cíveis, né? Alguém pede para você assumir um emprego, certo? Aí, para verificar quem é você, você vai ser segurança, né, numa empresa que fornece esse tipo de serviço de segurança privada. Pede-se ali certidões criminais, né, para verificar a sua situação frente ao judiciário. Fundamental isso. Agora, por exemplo, o cara pede um documento que comprove que você não é portador do vírus HIV. Olha só que questão interessante. Não é? Os tribunais do trabalho têm entendido que isso é um pedido exagerado, que esse pedido não faz sentido, esse pedido é constrangedor, certo? O HIV ele não é transmissível, a pessoa pode viver normalmente e ser portador do HIV, não é? Isso lá na década de 80, 90, isso foi como o coronavírus, mas só que não se transmite como o coronavírus pelo ar, né? Pelo ato sexual, contato com o sangue, né? Secreções sexuais e tal, e tudo bem, isso é possível. Agora, você dizer, olha, você não vai assumir um emprego porque você é portador do HIV, de forma alguma. Inciso 35. Isso também serve, por exemplo, para dengue, chikungunya e outros tipos de vírus que não se transmitem assim. Agora, o coronavírus, existe muita polêmica. Eu posso exigir ou não do meu empregado que ele se vacine. Os tribunais têm reconhecido essa obrigação, uma vez que a sua saúde ali vai interferir na saúde da coletividade. Certo? Aí é o direito da coletividade que se sobrepõe ao seu direito de não se vacinar, nesse caso, uma vez que você vive em sociedade, você vive em comunidade. Nesse caso, há uma obrigação, há uma tendência de se aprovar essa obrigatoriedade. Inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, qualquer tipo de lesão ou ameaça a direito deve ser avaliado pelo judiciário. Nenhuma lei pode dizer, olha, determinadas questões não podem passar pelo judiciário. Este conflito A, B, C, D, E, F, G, H, enfim, não podem passar pelo judiciário. Não, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Qualquer tipo de lesão ou ameaça. Quem vai dizer se houve lesão ou ameaça a direito é o Judiciário. Não é o Legislativo que vai fazer uma lei excluindo. Por exemplo, fizesse uma lei dizendo, olha, questões de consumo não passam pelo Judiciário mais, vão ser resolvidas administrativamente. Não. É porque a Constituição já assegurou que o Estado vai fazer a defesa. Mas aí pode vir uma lei de um engraçadinho qualquer, um deputado, e dizer, olha, estabeleça aí que as questões de consumo não vão ser mais judicializadas. Né? Isso é ilegal conforme o inciso 35 da Constituição, que instituiu que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos ver? Tem três espécies jurídicas aí, três digamos assim, entes não, né? Espécies jurídicas espécies jurídicas muito importantes aí. A lei não prejudicará o direito adquirido, ou seja, você chegou no tempo de se aposentar. No tempo de se aposentar. Então, você adquiriu o direito de se aposentar. Chegou no tempo, contribuiu tudo direitinho, o seu órgão, né, empregador já disse que você está no tempo, o INSS já disse, o seu órgão público ao qual você é vinculado também já disse. Eu, por exemplo, sou vinculado à universidade, você está no tempo de se aposentar. Já está no tempo, então adquirir esse direito. Até lá eu não adquiro, eu só adquiro quando eu completo todos os requisitos necessários para me aposentar, entendem? Então, eu só vou considerar que um direito adquirido quando eu adquiro, eu consigo corresponder a todos os itens exigidos para uma determinada concessão de direito.
E o ato jurídico perfeito? Quando é que um ato jurídico perfeito acontece? Por exemplo, uma coisa bem simples do nosso dia a dia, é um contrato de celular. Né? Uma empresa liga para mim, me oferta, né? Coisa bem difícil, né? Uma empresa de celular nos ligar oferecendo. Isso acontece todo dia, toda hora praticamente, né? Eles chateiam você mesmo, né? Isso é uma lesão direta ao direito do consumidor, mas fica para outra aula isso aí. Mas imagine vocês, o seguinte, o cara liga para vocês e oferece um plano de celular. Beleza, certo? Você diz, olha, vou analisar, vou verificar, você não aceita. Você não aceitou o contrato. O seu aceite ali por telefone pode ser considerado como uma assinatura do contrato. E aí nós teríamos um ato jurídico perfeito. Tudo bem. Mas no caso de você não aceitar, você não tem um ato jurídico perfeito. Entende qual a diferença? Então, se você assina o contrato, você tem um ato jurídico perfeito. Fez tudo de acordo com como o direito manda, como a lei manda, como o figurino manda, assinou o contrato, ato jurídico perfeito. Certo? Não assinou o contrato, não aceitou os termos do contrato, vai analisar, até lá o ato jurídico não é perfeito. E a coisa julgada? A coisa julgada é quando determinada demanda judicial já foi tratada, já foi analisada, já foi resolvida. O mérito daquela causa, o mérito daquele assunto já foi resolvido. E essas três espécies judiciais, aliás, essas três espécies jurídicas, elas são muito importantes para o administrador público, para o gestor público, porque o Estado ele é muito demandado. É preciso saber se o direito é adquirido, se não é adquirido, né, se o ato jurídico foi perfeito, se a coisa já foi julgada, certo? Já pode ser considerado coisa julgada, ou seja, o mérito já foi analisado. Tudo isso aí tem uma repercussão diferente para a gestão pública. Ok? Inciso 37, nós temos que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é que significa? Significa que eu tenho um poder judiciário instituído por lei. Não há juízo ou tribunal de exceção, ou seja, não há outro tipo de poder, não há um juiz indicado para a minha causa, certo? Ah, eu vou indicar tal juiz porque esse juiz ele vai prejudicar fulano. Pelo contrário, se há indícios claros que um juiz vai prejudicar um réu num processo, ou até mesmo o autor de um processo, o juiz pode ser afastado, pode ser considerado suspeito. Ele pode se considerar suspeito e ele pode ser considerado, por alegação de terceiros, como suspeito. Então, não haverá juiz ou tribunal de exceção, é que só há um poder judiciário. O poder judiciário instituído em lei. Certo? Quando eu mando um processo a um tribunal, ali no tribunal é feito um sorteio. E o meu processo vai para um juiz que eu não conheço. Em tese, eu não conheço e ele não me conhece. E ele julga o que está peticionado, o que está comprovado nos autos. É a mesma coisa num fórum de uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena que tem um juiz só, ali não tem como ter sorteio, mas ele recebe a petição de todo mundo. Ele não pode dizer, olha, não vou receber esse aqui não. Esse aqui você manda para fulano julgar. Esse aqui me para ciclano, para beltrano. Não, não é dessa forma, porque não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 38, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Então, veja, como direito e garantia fundamental está o júri popular. O júri popular é a expressão do cumprimento do princípio da democracia no Estado de Direito. A população, a sociedade vai julgar, certo? O juiz togado, que é o juiz concursado, vai redigir a sentença conforme o que foi decidido pelo Conselho de Sentença, os 7, que foram escolhidos entre as pessoas da sociedade. Para os crimes dolosos contra a vida. Então, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Primeiro, a plenitude de defesa. Então, total defesa, como nós vimos inicialmente, o direito ao contraditório, a ampla defesa, também válido para o tribunal do júri. O sigilo das votações. Eu voto como eu quiser, da forma como eu quiser. Eu não vou saber o voto do outro, eu não vou comunicar meu voto antes de prolatar da sentença. Certo?
o sigilo das votações é assegurado para não influenciar o voto do outro, a soberania dos veredictos, ou seja, a soberania do tribunal, a soberania da decisão do tribunal do júri deve ser assegurada. Tanto é verdade que quando você recorre, por exemplo, foi decidida determinada causa criminal, um crime doloso contra a vida, um homicídio, certo? Numa determinada comarca, e você recorre da decisão ao Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa. E aí o tribunal decide rever o julgamento. O que é que ele faz? Ele manda, remarca, aliás, não é nem remarca, ele determina que seja feito um novo julgamento, devolve o processo e é feito um novo julgamento na comarca de origem do processo, não é no tribunal, porque existe uma soberania dos veredictos, existe a instituição do júri feito ali naquele momento. Não é o tribunal que vai fazer o júri, e sim a justiça ali local que vai fazer justiça. Né? A justiça local que vai fazer justiça são os populares ali da região que vão fazer justiça dentro da lei. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que é um crime doloso contra a vida? É um crime, certo, onde você tem a intenção de matar. Existe a intenção de matar. Um crime é doloso contra a vida quando existe a intenção de matar. Existem algumas polêmicas, por exemplo, crimes de trânsito, né? Esse caso agora recente, não é? Que um determinado indivíduo, não sei se foi em São Paulo, né? Não sei, eu vi só a manchete aí na TV, uma coisa horrível, né? Terrível. Atropelou um motoboy, né? Desse que entregam comida, né? Que está ganhando sua vida, o pão de cada dia ali, todos os dias, de forma sofrida. O cara vinha, o que estava marcando, né? 160 km por hora na via pública. 163, salvo engano, quilômetros por hora. Ele tinha até uma câmera, olha só, ele tinha uma câmera, né, aquelas câmeras que você coloca no retrovisor do carro, né, para filmar todo o processo, até por segurança, né, se houver um assalto ou uma colisão, você tem como comprovar, e a câmera comprova o ato ilícito que ele praticou. E um crime doloso contra a vida. Por que é um crime doloso contra a vida? Porque ali ele assumiu o risco. Ele passou em pleno sinal vermelho. E além do mais, mesmo que não estivesse vermelho, a velocidade regulamentar não era aquela de 163 km. Lógico, uma via pública era 30, 40 km no máximo, o que daria tempo de você frear. Ou se houvesse mesmo a colisão, certo? Os danos seriam mínimos, seriam danos materiais. E não custou, e na verdade acabou custando a vida do cidadão, de um trabalhador. Certo? Então, um absurdo. Isso acontece muito no Brasil, né? E tem sido considerada a figura do dolo eventual, certo? Esse dolo eventual significa que você, mesmo não tendo pensado em matar alguém, veja, nós não estamos dizendo que o cara que vinha a 160 km por hora queria matar alguém, mas ele assumiu a responsabilidade de fazê-lo. Ou seja, ele sabia. Ele sabia que a qualquer momento alguém poderia atravessar a frente dele e mais, não daria tempo dele frear. Ou se ele freasse, poderia haver outro acidente mais sério e mais grave ainda. Enfim, ele desrespeitou deliberadamente as regras de trânsito. É um dolo eventual, é um crime doloso contra a vida, crime passivo de julgamento pelo tribunal do júri. E quanto à segurança jurídica em matéria criminal? Vamos ver isso. Uma aguinha. Então, segurança jurídica em matéria criminal, no inciso 39, nós temos que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é o que se chama de segurança jurídica em matéria criminal. Eu não posso simplesmente criar um tipo penal. O que é um tipo penal? Matar alguém é um tipo penal. É um crime. Veja, suponhamos que não houvesse esse crime de matar alguém na nossa sociedade. Suponhamos, né? Seria terrível. Não existe. E eu instituísse hoje, né? Suponhamos que eu fosse o legislativo, eu instituísse hoje o crime de matar alguém, então a partir de hoje quem cometesse o crime de homicídio passaria a ser punido por esse crime. Quem, antes da instituição dessa lei, praticou este tipo penal, ou seja, matou alguém, não vai ser punido. Então não há punição para o passado. Não há crime sem lei anterior que o defina. Precisa existir a lei, o tipo penal, dizendo que aquela circunstância é criminosa, portanto, a partir dali, sim.
O para trás mente, como diz o Matuto, né? O para trás mente, não. O que passou, passou. Então, nem pena sem prévia combinação legal. E vai respeitar aquela pena que está estabelecida. Eu não posso simplesmente aumentar a pena. Não, vou aumentar a pena. Mas não está previsto em lei. Certo? Não está previsto em lei. Senão haveria uma situação de insegurança jurídica e não segurança jurídica. Inciso 67. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Veja, certo? É preciso uma explicação. Aquele que não pagou pensão alimentícia ainda está sendo preso. Agora, o depositário infiel, que é aquele que o juiz reservou a obrigação de guardar a coisa devida, o que é que significa? Suponhamos que o sujeito tem uma dívida com o banco, né? O banco penhora um bem do sujeito e o oficial de justiça vai na casa do sujeito e diz, olha, o banco está penhorando, vou penhorar aqui o seu carro. E penhora o carro. Você vai ser o depositário fiel do carro. O que é que eu faço? Eu, desonestamente, vou lá e vendo o carro, dou fim ao carro, não cuido do carro e me torno um depositário não mais fiel e sim depositário infiel. Eu me desfiz do bem que eu assegurei guardar. Eu me desfiz. E aí cabia prisão. Como o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né, o Pacto de Direitos Humanos, certo? Esse pacto prevê que o Brasil não poderá, e os demais signatários, imputar prisão por dívida. Porque o depositário infiel, a prisão por causa do fato de ser depositário infiel, é considerada uma prisão por dívida. Certo? Então não haverá prisão civil por dívida. Certo? Apenas no caso de não pagamento de alimentos, aí é uma questão de vida, certo? De vida, de manutenção, de sobrevivência. Aí tem outro cunho. Certo? Mesmo assim, é questionável, há debate sobre isso, certo? E a obrigação e a de depositário infiel, que acaba sendo também uma prisão, certo? Uma prisão por dívida. Ali você está guardando um bem que é objeto de uma dívida, tá certo? De todo modo. E retroatividade da lei impégios ou em prejuízo. Inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Veja, nós vimos que a lei foi instituída hoje, ela se aplica a partir de hoje. O que ficou para trás, ficou para trás. Não se aplica. Agora, se for para beneficiar o réu, a lei penal, certo? Veja só, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se for para beneficiar, haverá retroação. Aí que vem as revoltas de muitas pessoas, né? Então, quer dizer, para frente, tudo bem, aí para trás, quem cometeu não é prejudicado. Precisa da lei. Agora, se diminuir a pena, certo? Ou seja, eu estou beneficiando aqueles que estão cumprindo determinada pena, aí se aplica porque é para beneficiar o réu. Exatamente. Ela é irretroativa se for para prejudicar. Por isso que se chama irretroatividade da lei impégios ou em prejuízo. Em prejuízo, certo? Não retroagirá. Agora, para beneficiar, sim, retroagirá. Práticas discriminatórias e seu repúdio na Constituição Federal. Práticas discriminatórias está lá o inciso 41. Nós temos que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Qualquer discriminação. Veja que o Constituinte ele foi amplíssimo na sua determinação, na sua garantia, na fundamentalidade desse direito. Então a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. No inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então veja, nem cabe fiança, nem cabe prescrição. Eu posso denunciar a qualquer momento que o prazo ele não vai escoar, ele não vai acabar.
Eu posso denunciar qualquer um, porque é imprescritível o crime de racismo e inafiançável, tá certo? Inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Nós vimos em outro inciso que a prática de tortura é proibida no Brasil. Certo? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes e executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram efetivamente. Veja, tanto quem age como quem se omite pode ser punido. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de qualquer tipo de favor legal, chama aí graça ou anistia, qualquer perdão, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Certo? Inciso 44, nós temos que constitui crime inafiançável e imprescritível. Novamente, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Veja, e aí lembrando de ameaças recentes no Brasil, bem recentes, eu não vou citar o dia, recente agora, há pouco tempo, em que muitos estavam ameaçando a ordem. Inclusive, pessoas participantes, participantes de órgãos públicos, da polícia, isso é crime imprescritível e inafiançável, está no inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, contra a ordem que está na Constituição. Ah, é porque o ministro... Não, meu amigo. Mas o que está em debate aqui é o ministro, não é o ministro, é a Constituição. Está lesionando a Constituição? É crime. Crime sério, gravíssimo. Regras constitucionais sobre penas. Inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que significa que a pena ela é individual. Eu não posso penalizar a família por isso. Eu não posso penalizar outra pessoa que não tem nada a ver com o crime. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. O que significa isso na prática? Significa que eu não posso, certo, fazer a família suportar mais do que foi deixado pelo condenado. Suponhamos que alguém cometeu um homicídio, não é? Ou um outro crime que tem como pena o perdimento de bens, certo? E aí, que bens são esses? Né? Se for de origem ilícita, né, o Estado ele vai já garantir ali e vai já bloquear aqueles bens ilícitos, certo? E deixar os lícitos para a família. Não pode pegar tudo e simplesmente penalizar a família que não tem nada a ver. Veja que o inciso é muito claro. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, a pena é individualizada. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, contra eles executados até o limite do patrimônio que foi transferido. Se transferiu menos do que a decisão de indenização, do que o valor da indenização, o familiar não pode fazer nada. Então, só vai ser, na verdade, requerido da família aquele valor específico no limite que foi estabelecido pelo judiciário. Nada além disso, ok? Inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, a lei estabelece quanto de pena vai ser estabelecido, de mínimo a máximo, tá certo? As penas só poderão ser essas: privação ou restrição de liberdade, certo? Ou cadeia ou restrição de liberdade, locomoção, certo? Vai dormir na cadeia, vai prestar serviços, vai ter algum tipo de restrição da sua liberdade. Perda de bens, multa. Perda de bens é muito, muito comum no crime de tráfico de drogas, né? Inclusive, recentemente passou na televisão, né, Lamborghinis, Ferraris, que foram apreendidas, que foram incorporadas ao patrimônio da Polícia Federal.
né, estão agora como viaturas da Polícia Federal, Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Esses veículos de alto valor estão sendo utilizados agora para o combate ao crime. Eram usados pelos criminosos e agora são veículos usados para o combate ao crime. Então, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, né? E assim por diante. Inciso 47, não haverá penas, primeiro, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Então tem uma exceção. Né? A nossa Constituição, num estado de normalidade, proíbe inexoravelmente a pena de morte. No caso de decretação de guerra, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição, aí poderá haver. De caráter perpétuo também não haverá pena de morte. Certo? Veja, e aí está no núcleo imodificável da Constituição, nas cláusulas pétreas. Só uma nova Constituição poderá instituir pena de morte, ou serviços perpétuos, ou penas de caráter perpétuo. De trabalhos forçados, de banimento, não é? Você exigir que o indivíduo saia do país, seja banido, não seja nem brasileiro mais, saia do país. Cruéis, né? Inciso 48, nós temos que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, respeitando-se questão de gênero, tá certo? Conforme o tipo de crime cometido, haverá separação conforme esses critérios. Direitos assegurados aos presos, inciso 49, essa parte é polêmica, né? Inciso 49, nós temos que assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. Veja, o que é que acontece? Quando o indivíduo é preso, julgado, é dada uma sentença e ele fica preso e vai cumprir a sua pena, o que está sendo tutelado ali, o que está sendo resolvido e a favor da sociedade é a liberdade do indivíduo. O que está sendo tutelado, pego como pena ali, como punição, é a liberdade do indivíduo. A liberdade, e não a integridade física. E não a integridade moral. Ele continua sendo uma pessoa, só que ele está preso dentro de um regime fechado ou semiaberto. Ele está preso, ele tem que cumprir as regras. Senão esses regimes podem até mudar. Ele pode ser beneficiado, ele pode ser prejudicado caso efetivamente não cumpra. Inciso 50, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Direito fundamental. Ali teve o filho não tem culpa de nada, tá certo? Nem culpa de nada, certo? Tem sim o direito de ser amamentado. Está corretíssimo esse direito. Inciso 50, aliás, inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, alguém foi preso, o juiz da cidade, o juiz da comarca será imediatamente comunicado pela autoridade policial, porque se o juiz entender que a prisão foi ilegal, ele já pode imediatamente relaxar a prisão. Não precisa nem de pedido, mas ele já pode relaxar a prisão se vir que efetivamente houve uma ilegalidade. Certo? Então, e também comunicados os juízes, além do juiz, a família do preso, ou a pessoa por ele indicada efetivamente. Né? Inciso 63, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família de advogado. É igual nos filmes, né? Nem sempre acontece assim, vocês sabem que é diferente. A vida do filme, né? O filme sempre você tem o direito de permanecer calado, né? O que disser será utilizado contra você no tribunal, não é? Então terá direito a um advogado, caso não tenha condições de custear um advogado, o Estado poderá lhe fornecer um advogado. O inciso 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então ninguém está ali na sessão, ali na audiência, no gabinete do juiz com um capuz. Não pode estar com um capuz, certo? Ou um vidro, né? Um vidro totalmente ali espelhado, onde você não vê quem está do outro lado, né? Os julgadores, os acusadores, os policiais, todos
deverão ser identificados. Então, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Regra sobre extradição, certo? Lá no 51 nós temos que nenhum brasileiro será extraditado, salvo aquele que é naturalizado, ou seja, que não era brasileiro de nascimento, ganhou a naturalização, cumpriu os requisitos de naturalização, né? Agora, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, poderá ser extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado. Ponto. Salvo naturalizado. Se já é brasileiro de nascimento, não vai ser extraditado de forma alguma. Certo? Isso é um direito, uma garantia do brasileiro. Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Inciso 52, não será concedida a extradição de estrangeiro ou por crime político ou de opinião. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Se esse estrangeiro comprova que ele está sendo perseguido no seu país de origem por crime político ou de opinião, o Brasil não o extraditará. O STF impedirá a extradição, caso até o presidente queira extraditar, certo? Não. Se for comprovado que há um crime de opinião, certo? Um crime político, é uma perseguição às ideias, à liberdade do indivíduo, aí sim, certo? Inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Outro inciso, motivo de grandes polêmicas por causa da prisão em segunda instância, né? Então, por esse inciso, pela análise textual desse inciso, não é possível prender ninguém, né, definitivamente, sem uma sentença transitada em julgado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Enquanto não houver o decurso de prazo, ou seja, enquanto couber recurso, eu sou considerado inocente. Quando não couber mais recurso, aí sim, eu sou considerado culpado e vou cumprir a sentença, a chamada presunção de inocência. Inciso 62, nós temos que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz, como já falado, competente, e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O inciso 58, civilmente identificado, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então veja, se você tem uma carteira de identidade, já foi identificado, tocou piano já, todos nós tocamos um pianinho, vamos tirar o RG, temos as nossas digitais, né, atestadas ali no sistema da Polícia Civil. Então, não tem obrigação de tocar piano novamente. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Eu estou identificado. Aquela história de dizer, não, está sem RG, certo? Recolhe, vamos à prisão, vai ficar preso porque não está identificado. Não, ainda. A polícia tem que ter um sistema onde isso esteja previsto, salvo nas hipóteses previstas em lei. Né? Inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio do due process of law, né? O devido processo legal, um princípio universal. Certo? Tem que ter um processo com início, meio e fim, certo? Com todos que estão julgando ali, identificados, todos os documentos acessíveis, para que você tenha ampla defesa e o contraditório. Inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Né? Eu tinha falado que a gente tinha visto, né? Eu me confundi, na verdade estamos vendo agora. Então, a ampla defesa e o contraditório. Eu posso usar todos os recursos legítimos, lícitos, para comprovar a minha inocência. Certo? Eu tenho direito à ampla defesa. Em todas as fases possíveis que a lei me garante essa ampla defesa e esse contraditório. E para ter esse contraditório, eu tenho que ter acesso aos documentos que estão no processo. Como é que eu vou ter direito ao contraditório e à ampla defesa se eu não tenho acesso aos documentos? Inciso 56, nós temos que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Por exemplo, escuta telefônica sem autorização judicial. Né?
eu fui no gerente de determinado banco, o gerente me deu lá os dados bancários de fulano. Totalmente ilegal, uma prova totalmente ilícita, certo? Eu precisaria ter pedido a quebra do sigilo bancário, do sigilo telefônico, enfim, a gravação, autorização da gravação, certo? Isso é uma prova ilícita. Agora, a publicidade dos atos processuais, o inciso 60 fala o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem, quando for necessário efetivamente. Então, de forma genérica, certo? Os atos judiciais, eles são públicos. Eles são públicos. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem efetivamente. O exigirem efetivamente. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem efetivamente. Então, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade. E sim, certo? Aí a intimidade está em jogo, é um menor, é um idoso, é alguém que não pode ser exposto, é uma mulher que foi humilhada, houve um estupro, é um crime de assédio sexual. Depende da situação, da circunstância. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, a chamada hipossuficiência. Certo? Essa insuficiência de recurso, certo, me dá direito à gratuidade de advogados, certo? Então, assistência jurídica integral e gratuita. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Certo? Ele foi condenado de forma indevida, foi preso de forma indevida, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Ficou além do tempo, não foi solto, não houve expedição de alvará de soltura no prazo, certo? Aí é o erro judiciário. Inciso 76. 76 são gratuitos para os reconhecimentos, os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Inciso 77, são gratuitas as ações de habeas corpus, como eu já falei, a gratuidade do habeas corpus. Habeas data também. O habeas corpus é para que você não seja preso ou que, se você estiver preso, você seja liberado. O habeas data é para que haja liberação de uma informação essencial para você que o órgão público não quer dar. Aí você entra com habeas data. Tem similitudes aí na utilização, só que o habeas corpus é para a liberação do corpo. O habeas data é para a liberação da informação. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O princípio da celeridade processual foi inserido em 2004 com a nossa reforma do judiciário. Não é? Então é fundamental que todos tenham um tempo suficiente, não seja necessário o indivíduo morrer e só depois de morto ganhar a causa, né? Porque demora demais no judiciário. Então, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Esses são os fundamentos, de forma geral, do habeas corpus, como eu falei. A liberação do corpo. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado, sofrer ou se achar ameaçado, certo, de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O mandado de segurança, gente, o mandado de segurança
fala lá no inciso 69, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Deu o exemplo agora há pouco sobre o concurso público. Se recordam? Então, cabe como uma luva aqui. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. No caso do concurso, nem cabe habeas corpus nem habeas data, né? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, concurso público, o responsável pelo edital é a autoridade pública, tá certo? Ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Inciso 70, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, mandado de segurança coletivo, né? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de injunção é como se fosse um mandado de segurança, mas é um mandado de segurança aplicado especificamente para a ausência de norma específica. Aí nós chamamos de mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, certo? Está faltando a norma, torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O habeas data, pessoal, o habeas data. Lá no inciso 72, nós temos que conceder-se habeas data quando? Eu falei para vocês que o habeas data é a liberação da informação para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, não querem te dar informação. Então, a única forma de se conseguir é através do habeas data. Você pediu, não deram. Para retificação de dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo, o habeas data também serve para retificar dados equivocados sobre você. Inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Ou seja, você não vai pagar nada. Quando a ação popular for nesse sentido, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. É fundamental essa ação popular. E é pouco utilizado, infelizmente, no nosso país é pouquíssimo utilizado e é um instrumento de garantia de direitos fundamental. Portanto, aqui nós encerramos essa parte do nosso conteúdo, essa última unidade, Direito e Garantias Fundamentais. Semana que vem tem mais, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se não, lá no canto direito superior da sua tela no Pivai tem um balãozinho, clica lá, faz a pergunta, coloca aqui no chat também do vídeo do YouTube e eu estarei disponível para isso. Gente, uma boa semana, um bom final de semana, fique com Deus, todos em paz. E se Deus quiser, semana que vem nós voltaremos. Um abraço.